A igreja é uma convocação. É o próprio ressuscitado que convoca e atrai a assembleia para se unir a ele. Então, o canto de entrada é essa grande convocação que o ressuscitado chama, atrai, convoca para si. Tudo começou nos 10 anos da comunidade, quando nós nos reunimos, eu, Isaías e outros, para compor os 10 anos, a missa dos 10 anos, né, que foi aquela grande missa, aquele grande coral. Eu creio que ali começou o trabalho da música litúrgica propriamente dita na comunidade. Eu me lembro que o primeiro momento de graça que eu vivi foi do CD Um Só Corpo, né? Que para mim era só ficar maravilhado com tudo que estava acontecendo, porque eu não tinha noção da grandeza, né? Depois vieram os outros, né? Depois veio o Divino Coração, que aí eu já estava mais à frente dos projetos, né? Já tinha todo um trabalho de direção, já tinha todo um trabalho de estar junto com a galera, mover a galera, levar a galera a estar num projeto, né? Compor, ter ideias, né? Ajudar ali na produção musical, ajudar nos arranjos, ajudar na direção de vozes. Passávamos horas e horas aqui gravando, né? Voz por voz, teve todo aquele processo de coral, né? Milhares de vozes. Então, o lugar da Eucaristia no Carisma Shalom é central, é absolutamente central. Como de resto a igreja, né? O lugar central da vida da igreja é a Eucaristia. Para nós, a Eucaristia ela foi se firmando, né? A celebração eucarística, ela foi se firmando ao longo do tempo como uma coisa mais e mais essencial. Tá me ouvindo aí? Sim. Tá, né? A palavra que ficou forte para mim foi esperança. E também assim, começar olhando para o nosso fim, né? E no começo o fim é santo, 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 o fim é a Jerusalém celeste, né? As pessoas eram conduzidas por esse movimento de desinstalação, e como se fosse um novo êxodo, um novo envio. A direção artística de um projeto como esse, ela começa bem antes, quando nós nos reunimos, eu, o Gustavo Osterno e o Nicodemos Costa, para fazer o planejamento de todo o trabalho. E aí vem desde a seleção das pessoas que vão participar do retiro de composição, a organização de estrutura, de logística, de programação, de dividir equipes, porque como nós somos, o nosso tempo é curto, existem músicas que são coletivas e existem músicas que são por grupos específicos. Fazer o retiro de composição dos 40 anos da comunidade online, eu disse, não, gente, por favor. Depois disso, nós vamos para o retiro de composição. No retiro de composição são aqueles dias onde nós estamos diante de Deus e com os irmãos, fazendo uma obra comunitária. Essa última vez foi especial porque a gente fez no meio da pandemia. Então, muita gente estava online, né? E gente que estava na Europa que não pôde sair, Padre Cristiano Pinheiro, Amanda Pinheiro também, e alguns que estavam também por perto, mas precisavam ficar em casa, porque justamente era numa época extremamente lockdown, né? Mas a experiência sempre é positiva. Quem esteve lá, éramos, se eu não me engano, uns 15 ali na diaconia. Lá a gente fazia assim, eu me lembro bem claro, a gente se juntava
e ouvir um rema para aquele momento. Deus já dava um tom para uma direção. Deus disse assim, uma direção. Mesmo quando a gente se dividia, a gente já tinha essa direção que Deus havia dado. Então você já ia para o seu grupinho sabendo que Deus queria mais penitência, ou que Deus queria uma linha mais esponsal, ou Deus queria... Mas eu me lembro que uma das coisas que o Nicodemos não reclamava muito e não abria mão era músicas como entrada, ofertório, ação de graças, e ele não aceitava que fosse em grupo. Teria que ser feito comum. Santo, Santo, Santo. E é muito interessante, porque quando a gente usa o termo retiro, normalmente a gente pensa uma coisa muito espiritual e que vem do céu pronto. Não, meu querido, tem muita ralação, a gente rala um bocado. O processo começa já na composição, né? Porque a gente, diferente de outros projetos, a gente tem normalmente não tem normalmente a possibilidade, ou nem sempre tem a possibilidade de participar do processo de composição. Então lá desde o processo de composição a gente já pode também já trabalhar dentro de uma dimensão de pensar na produção musical. Então já começa lá todo o processo, né? Ao final do retiro de composição, esse material vai para revisão, e aí vem revisão teológica, vem revisão de português, aqui também entra a Emi, aqui também entra o Moisés, que vão também ouvir as músicas, observar as letras, fazer as considerações deles. E também teve as revisões melódicas nesse tempo, né, que as músicas, como foram feitas no retiro, elas pediram algumas revisões melódicas também, assim, as correções de composição também da parte melódica, assim. Então a gente pode dar todo esse pontapé aí. Então, música por música vai nascendo, vai crescendo e a gente vai tendo a inspiração. E é lógico que também tem muito da mecânica, tem muito de usar o intelecto, a inteligência, a técnica musical, e aí discute porque o tom da música não pode passar dessa nota porque fica agudo demais, então o povo não vai cantar. Então, assim, tem muitos detalhes técnicos, mas no final a gente sempre tenta deixar da maneira que Deus quer. E isso precisa sim de oração e precisa de estar com o coração aberto para isso. Aí a gente se junta aqui, né? Se juntou aqui no estúdio, né? E aí foi esse processo legal de adentrar, vamos dizer assim, no mistério de cada música e transformar isso em melodia, em harmonia e, enfim, tudo que envolve a música, assim, né? A parte instrumental e tudo, assim. Então a gente começa, né, fazendo, né, pequenas bases e tal, definindo melhor ainda as estruturas das músicas, fazendo pré-produção, definindo a parte rítmica também, né, assim, enfim. Eterno é o seu amor, eterno é o seu amor. A cada projeto ressuscitou Um Só Corpo, Divino Coração e agora o Banquete Eterno, é sempre uma experiência muito grande de ver o Espírito agir por pessoas totalmente diferentes. Ver o Espírito agir por um músico que está lá no outro país, por outro que está lá no Rio de Janeiro, por uma pessoa de vocal que está aqui, mas por outro de vocal que está lá em Recife, e de repente contemplando que essas camadas vão construindo o todo que é a obra de Deus, que é o CD Banquete Eterno. Então o canto de entrada é um canto de procissão, é um canto de peregrinação. Os peregrinos da igreja, a igreja peregrinante, a igreja que está neste mundo caminhando rumo ao céu, ela ao som festivo, ao convite, através desse convite ao louvor, que é o canto de entrada, nós peregrinamos, nós transcendemos, saímos dessa esfera e agora existe uma só liturgia, o céu desce na terra, a terra sobe para o céu e a gente vai começar a celebrar o banquete do Cordeiro, o banquete eterno do Cordeiro no tempo e no espaço, que irrompe no tempo e no espaço. É uma erupção da divindade no mundo humano. E por isso os cânticos de entrada sempre são cânticos que estão no tom de Jesus ressuscitado, que convoca em nós, e a Assembleia, e o povo de Deus, com alegria responde. É o povo de Deus que se reúne e que com alegria
acolhe o celebrante que entra na pessoa do próprio Cristo, que com alegria abre o seu coração. Para mim soa muito aquele salmo, que alegria quando me disseram vamos para a casa do Senhor. O canto de entrada deve refletir esse ardor no coração dos fiéis, no coração do povo de Deus. Que alegria quando me disseram vamos para a casa do Senhor, porque vamos nos encontrar com o Senhor, vamos ser visitados pelo Senhor, vamos ser alimentados pelo Senhor. Agora vai rolar, viu? Agora vai rolar. Reina o Senhor, eterno é o seu amor. Bom, a gente sai do retiro de composição com uma cabeça, né? Por exemplo, tinham músicas que eu saí do retiro de composição não gostando muito. Até disse para algumas pessoas, por exemplo, canto de entrada eu saí e falei, eu acho que não chegou. E as coisas começam a mudar muito depois do arranjo, né? Porque passa muito também pela composição artística de cada um, pela concepção artística de cada um, na verdade. E pra mim aquilo dali ficou, né? Disse, nossa, tá muito simples. Muitas pessoas chegavam para mim e diziam, tá muito simples o canto de entrada. Uma experiência bacana que eu fiz quando eu estava montando o arranjo da música foi assistir vídeos de missas e cronometrar a entrada da missa, porque a princípio a gente tinha chegado a, né, teve algumas alterações que a gente fez e aí foi percebendo que a música ela era meio, tava ficando meio pequena, então tem que fazer alguma coisa para essa música ficar maior. Como eu falei, a música ela é linda, mas ela é pequena, né? Então para transformar isso numa música grande a gente precisou criar vários momentos aqui, né, dentro do processo todo aqui, né? A gente vai para um refrão agora e depois desse refrão vai ter um especial, né, que a gente chama, que é um interlúdio um pouco mais longo. Então a dinâmica do arranjo também, ela tem um tom de, né, conduzir a assembleia, né, do início ao fim, assim, né, ao ápice e tal. Tem um interlúdio longo também, né, para ter um tempo de respiro. Vestido de glória e majestade está aqui. Os arranjos dessa não foram finalizados, a gente não conseguiu, porque é uma música de peso, de importância para nós, não é qualquer arranjo, para nós não é simples, o canto de entrada para nós sempre é uma música de importância, de peso, é o carro-chefe, né? É um dos carros-chefes do CD, porque nós temos músicas de entrada muito fortes, né? O Ressuscitou, né? Que é cantado por toda a igreja e a gente sabe o peso e a importância que isso tem. Então, quando a gente tem que criar um arranjo para a música de entrada, a gente tem que parar também, tem que rezar, tem que ver a condução de Deus para aquilo ali e criar coisas que a gente sinta, poxa, fez a diferença, deu peso. Esse tom meio marcial no começo, aí entra a banda. Louvai ao Senhor Deus, louvai. Depois que a gente fez os arranjos vocais, a gente estava achando assim maravilhoso, né? Tanto o arranjo dos instrumentos quanto o arranjo vocal deu meio que um up assim para a música, né? Então é muito legal como essa dimensão também do arranjo, a construção, ela tem esse poder, e como é de Deus, né? Porque às vezes Deus dá uma coisa, você olha e fala, bom, na minha humanidade eu não gostei, mas Deus sabe o que vai acontecer no processo, né? Deus já olha para a obra acabada, terminada. Então a gente vai vivendo o processo, quando chega no final a gente entende. Passando dessa fase de definição, né, de pré-produção, vamos dizer assim, que vai até o início para a montagem dos arranjos, assim, a gente entra na fase de gravação mesmo dos instrumentos, né? Então, algumas coisas já na pré-produção a gente já foi gravando de forma valendo, mas aí a gente entra na produção, na gravação de cada instrumento. Então, primeiro vai para o baterista fazer, aí ele fez lá e tal, a gente definiu também, já mandou uma guia pré-pronta, assim, né, para ele fazer, ter a noção, né, da pegada e como a gente queria a música. E aí, por último, veio as cordas, né, que a gente teve a graça também de ter a participação da Orquestra de São Petersburgo, né, foi acho que um passo novo também pra gente, né, na produção desse disco, assim, pela primeira vez a gente tá fazendo um trabalho assim tão, né, rebuscado, assim, e foi bem emocionante, assim, receber os arranjos de cordas, assim, vendo isso, assim, né. O povo ali de Israel, quando ia
marchar para guerrear, eles marchavam cantando o salmo, louvai, louvai, cantai, cantai ao Senhor Deus. Eu disse, nossa, então assim, nós não tínhamos esse conhecimento, mas eu entendi ali o que Deus desejava falar através desse canto de entrada. Era a comunidade Shalom partindo como um povo compacto, né? Já foi muito na nossa história dita essa palavra, mas um povo compacto que passava, que marchava para a guerra. Aí vinha toda a história da comunidade, todo esse tempo de pandemia, eu disse, rapaz, é isso, né? Nós estamos marchando com louvor nos lábios e as chagas de Cristo, né, no nosso corpo, as nossas chagas, nossas feridas sendo gloriosas nas feridas de Cristo, nas chagas de Cristo. Porque o Shalom, ele implica uma saída de si. Ele implica, viver a vocação Shalom, implica uma saída de si por amor a Jesus e por amor ao irmão. E a Eucaristia, ela é a fonte disso. E toda caridade vem de Deus através da Eucaristia e, evidentemente, da oração, né? Mas nós somos chamados, o tipo de amor que nós somos chamados a amar é o amor da caridade divina. Então, o Kyrie, como é um momento de contrição, eu preferi pôr piano. Para mim, solar o Kyrie foi uma grande surpresa. Oh, Glória foi o nosso grande desafio do CD todo, eu acho, né? Vamos ver aqui vamos colocar para o Moisés escutar, né?